Não podemos ficar distantes, não podemos nos tornar frios e calculistas, ou achando que esse é um problema social que os governos devem resolver, que as autoridades políticas, esse é um problema de todos precisam estar envolvidos. Às vezes falamos da violência e não percebemos que violência também é um problema social. Quando alguém vem pedir alguma ajuda lá no carro e você então aperta o botãozinho elétrico do vidro e então o vidro vai subindo, você está dizendo: eu não me importo contigo. Se você não tem que comer, o problema é seu. Queridos, nem sempre isso é uma realidade. Às vezes é um problema social de injustiça, de pessoas que não conseguem ser inseridas dentro dessa sociedade injusta, e o Senhor quer que façamos alguma coisa em prol de nosso irmão. E não é só nosso irmão crente, é nosso irmão que está aí fora, que talvez use drogas, sim. Aí tem umas plaquinhas às vezes assim: não dê esmola, porque pode se tornar em droga. É verdade, mas drogado também come. Sabe, querido, também tem necessidade. A gente às vezes olha para um drogado e é um ser humano desprezível. Não, é um ser humano que foi enganado pelo diabo e que precisa de nossa ajuda, da nossa misericórdia. Precisamos tocar essas outras vidas. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso. Ele está dizendo: filho, as bênçãos que eu tenho lhe dado devem ser partilhadas. Tudo que tenho lhe dado não é só seu, não pode ser usado só para seu egoísmo. Tem uma casa muito bonita ali perto onde eu moro. Eu tenho muita vontade de entrar lá para ver, porque é de um quarteirão a outro. E na verdade eu não sei como é a casa, porque na rua de cima onde eu passo eu só vejo o jardim. E é tão grande que a casa fica lá para baixo. Mas pelo jardim eu posso imaginar o que é a casa. Já me deu vontade de dar uma paradinha lá e falar assim: ô Senhor, posso ver sua casa? Dá para eu dar uma entradinha aí? Eu nunca fui num jardim tão bonito. Poderia conhecer seu jardim, mas eu ainda não tive coragem, né? Porque eu acho que ele vai perguntar: quem é você? E aí o que eu digo? Eu sou eu. Não vai dar, ele não vai confiar em mim. Ele vai pensar que eu sou alguém aí que quer ver alguma coisa, pegar alguma coisa, tomar alguma coisa dele. Ele não confia em quem não conhece. Sabe, querido, às vezes eu passo ali e fico pensando assim: só de terra deve ter aqui 2 milhões e pouco, só de terra. Só de terra, só o terreno. Fora tudo que deve ter lá para trás e um jardim na frente. Deve ser muito dinheiro. Você já parou para pensar? Tem pessoas que são riquíssimas e tem outras que são paupérrimas. Eu lhes pergunto: as bênçãos que Deus dá para essas pessoas riquíssimas é para elas usarem só para elas mesmas? Por isso que o Senhor, para que pudéssemos compreender que somos apenas mordomos, Ele disse assim: tudo que você ganhar 10% é meu. Você já parou para pensar que Deus te pede dízimo? É para acabar, matar, destruir dentro de nós essa ganância por querer sempre mais. E esse egoísmo de pensar que tudo que temos é nosso e que deve ser usado só para o nosso proveito. Aí Deus fala assim: não, 10% é meu. E sabe, lá no antigo povo de Israel, além do dízimo, eles deveriam devolver ofertas e de vez em quando eles devolviam o segundo dízimo para os pobres. Sabe por quê, queridos? É uma maneira de Deus dizer assim: você não tem direito
de ter 10 carros, enquanto tem gente que não tem um prato de comida. E tudo que eu tenho lhe dado, você não deve encarar como sua propriedade. São dádivas que eu estou lhe dando, que você pode usufruir, mas que você deve saber partilhar com aqueles que são mais carentes e mais necessitados. Que Deus nos faça pessoas tão amorosas, a ponto de podermos orar dizendo: o pão nosso nos dê hoje, Senhor. O pão nosso. E o pão que Ele te der, saiba que você precisa partilhar. Jesus fez isso e muito. Jesus muitas vezes tinha um lanche, diz a serva do Senhor, o lanche que ele ia comer. E ele vinha necessitado, ele ia lá e dava o lanche dele. E ele ficava sem comer um tempinho porque partilhou o seu lanche. Às vezes partilhava o lanche todo. Jesus quer que vençamos o egoísmo, por isso ele falou que o pão é nosso e não é só dele. Agora, queridos, vai além. Quando Jesus estava dizendo desse pão, ele estava falando também do pão espiritual. Querem ver? São João, capítulo 6, verso 51. Diz a palavra do Senhor: eu sou o pão vivo, pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Querido, Jesus estava nos ensinando também que devemos ansiar por um pão superior. Esse diálogo aqui é muito interessante. Ele se dá num devido momento em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E o povo comeu e bebeu, se fartou e queria agora que Jesus continuasse fazendo milagres. E então tentou coroar o rei e Jesus os mandou embora. Jesus mandou os discípulos para o outro lado do mar e depois subiu ao monte para orar. No outro dia, de madrugada, Jesus então vai andando sobre as ondas, se encontrar com os discípulos. Vocês conhecem o relato? Acalma a tempestade e então atravessa com os discípulos para o outro lado do mar. O povo agora, no dia seguinte, quer comer pão e peixe de novo e saem à procura de Jesus, mas não encontram onde o deixaram. E muitos com barco atravessam o mar à procura de Jesus, e outros por terra. Finalmente encontraram Jesus mais tarde. E o diálogo que se travou, queridos, é fantástico. Está em São João capítulo 6. Eles falam: Jesus, como o Senhor chegou aqui? O Senhor não tinha barco. E o Senhor ficou do lado de lá sozinho. E Jesus falou: vocês estão me procurando, não porque querem ouvir as palavras da vida, mas porque comeram pão e se fartaram. Busquem um pão que pode saciar a fome de vocês eterna, a fome de paz, a fome de salvação, a fome de justiça. Queridos, aí eles começam a discussão, porque Jesus os censurou. E eles falam: você pensa que é muita coisa? Moisés mandou o pão do céu 40 anos para nós, o Senhor fez um milagrezinho e já pensa que é o bam, bam, bam. O Senhor já pensa aí que é o grande, porque fez um milagrezinho de pão e peixe. Moisés mandou 40 anos o pão. Para você chegar aos pés de Moisés, precisa fazer mais milagres, não só umzinho. Aí Jesus falou assim: quem mandou o pão do céu não foi Moisés. Quem mandou o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, foi meu Pai. E o verdadeiro pão do céu é aquele que vem ao mundo para dar vida.